Muito bem, então agora nós vamos dar uma focada no tratamento microscópico do comportamento de gases, tá? Então, diferentemente do que nós vimos antes, no tratamento macroscópico, que era descrever o estado de um gás por meio da pressão, do volume e da temperatura apenas, né, e relacionar essas grandezas entre si, aqui a gente vai dar mais uma focada no comportamento microscópico, tá? É algo que eu já comentei antes, lá no começo desse conteúdo, lá no primeiro vídeo, já falei para vocês, mas a gente vai dar mais uma focada agora. Tá? Então vamos lembrar aqui alguns conceitos, né, algumas características do gás ideal, né, do gás perfeito a nível microscópico. Então a gente considera o seguinte, né, a amostra de gás, né, contida aqui num certo recipiente, ela é composta, né, de um grande número de partículas que no caso no nosso modelo eles assumem o papel aqui das moléculas, né, dos átomos, e essas partículas elas são pontos materiais, ou seja, elas, claro, têm massa, né, mas elas não têm dimensões, não tem raio, não tem espessura, né, são pontuais. Uma característica de uma partícula pontual é que o único movimento que ela pode realizar é o chamado movimento de translação. O que é o movimento de translação? É quando a partícula sai de um ponto A e vai até um ponto B. Sai de um ponto inicial e vai até um ponto final. Ela não vai realizar outros movimentos, como a rotação, como ela não vai, por exemplo, no caso, se eu tivesse aqui uma molécula diatômica, ela não vai fazer o movimento de vibração. Tá? O único movimento possível é a translação. Então o que acontece? Essas partículas, elas, além de serem pontos materiais, elas não interagem entre si, não há forças de interação, então a gente considera que não há energia potencial associada a esse sistema. A gente vai ver depois que a única forma de energia associada ao sistema é a energia cinética de translação das partículas, né, de cada uma das partículas. A única interação que elas realizam entre si é no caso das colisões, tá, que duram um intervalo de tempo desprezível e são elásticas, né, conservam ali a energia cinética e a quantidade de movimento. E, portanto, além disso, né, como elas não interagem entre si, exceto nas colisões, o movimento realizado entre as colisões é um movimento retilíneo uniforme, né? Movimento em linha reta com velocidade constante. Então esse é um modelo bem simplificado, né, para descrever o comportamento microscópico das partículas em um gás. Tá? Continuando, eu queria falar um pouco sobre a velocidade das partículas. Tá? Então você tem ali um movimento caótico de moléculas dentro do gás. Né? Então você tem ali moléculas se movendo para cima, moléculas se movendo para baixo, para a direita, para a esquerda. Como o número de moléculas é muito grande, você tem uma distribuição de velocidades que é totalmente aleatória. Se eu fosse tomar a velocidade vetorial média, ou seja, somar as velocidades vetoriais das partículas, né, e depois dividir pelo número de partículas, provavelmente este resultado seria zero ou muito próximo de zero. Né? A própria soma vetorial das partículas acabaria dando zero. Por quê? Porque para cada partícula que se move para cima, né, você vai ter ali uma partícula se movendo para baixo com uma velocidade de mesma intensidade. Tá? E assim para a direita e para a esquerda, para frente e para trás e assim por diante. Tá? Então a velocidade vetorial ela acaba sendo pouco útil, né, na descrição do comportamento das partículas no gás. A proposta aqui é a gente utilizar a chamada média quadrática, ou seja, você vai pegar as velocidades de cada partícula, na verdade o módulo da velocidade, né, como eu estou colocando aqui embaixo, por exemplo, V1 é o módulo do vetor velocidade 1, né, V1, o V2 é o módulo da velocidade vetorial V2, tá? Então a gente toma o módulo aqui das velocidades e eleva ao quadrado. Faz a soma, divide por n, que é o número de partículas, e depois tira a raiz. Então esta conta aqui é chamada de média quadrática. A garantia aqui é o seguinte, quando você toma um módulo e eleva ao quadrado, você não vai ter valores negativos aqui, né, nessa soma. Tá? Então essa soma nunca vai dar zero. Tá?
e você vai chegar então num valor aqui de velocidade média, né, que a gente vai chamar apenas de velocidade média, V barra, que vai descrever então a velocidade das partículas que compõem uma massa gasosa. Tá? Então, quanto maior a velocidade de cada partícula, maior vai ser essa velocidade média. E a gente vai relacionar essa velocidade média com grandezas macroscópicas, como a pressão, a temperatura, a energia. Tá? A gente vai fazer essa relação agora. Então, dando sequência, acho que é importante comentar com vocês, né, que é possível fazer uma relação entre a pressão e a velocidade média, tá? A partir desta equação aqui. Eu não vou apresentar para vocês a dedução dessa equação, mas é basicamente o seguinte, né? A pressão, como vocês sabem, ela tem origem nas colisões que são realizadas entre as partículas e as paredes do recipiente. Tá? Na colisão é aplicada uma força pelas partículas sobre a parede, e a parede também aplica uma força de reação sobre as partículas. Esta força de reação, ela na verdade é responsável por gerar nas partículas uma aceleração, tá? Uma aceleração, no caso uma aceleração vetorial, que vai alterar aí a direção da velocidade, tá? Então a força ela está relacionada com a aceleração. A partir da segunda lei de Newton você altera a velocidade e tal, e por fim você chega numa relação parecida com essa daqui, tá? No caso, como você tem o termo da massa lá na força, né, você também tem a área, então você acaba chegando aqui na massa total do gás, que é o M, né, a massa do gás, e o V acaba sendo o volume da amostra. Como vocês sabem, né, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então nós chegamos aqui numa relação em que a pressão ela depende do quadrado da velocidade média. Tá? Então o quadrado aqui do V barra, da velocidade média. E agora, como o nosso objetivo aqui, como vocês podem notar, é determinar uma relação para a temperatura, a gente vai relacionar pressão e temperatura a partir da equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, lembrando que N é o número de mols e R é a constante universal dos gases. Tá? Então vamos, na verdade, igualar aqui o lado direito da equação de Clapeyron com o lado direito dessa equação, sendo que o volume passa multiplicando a pressão. Então nós temos exatamente isso aqui, né? Uma equação que relaciona a temperatura absoluta do gás com a velocidade média ao quadrado desse gás. Então, isolando aqui a temperatura, nós ficamos com esta relação aqui, em que a temperatura depende da velocidade média ao quadrado, mas depende também da massa do gás e do número de mols. A massa e o número de mols estão relacionados pela massa molar, né? Lembrando que o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Então se pode isolar a massa molar e escrever a massa molar como a massa sobre o número de mols. E é justamente esta relação que eu vou substituir aqui, né? E nós chegamos nesta relação para a temperatura, que depende da velocidade média ao quadrado e depende da massa molar. Tá? Então a temperatura de um gás, né, ela vai depender da velocidade das partículas que compõem o gás e depende também da massa molar deste gás. Então, gases que possuem partículas mais pesadas, com massas maiores, como é o caso do gás oxigênio diante do gás hidrogênio, né, possuirão maiores temperaturas se as velocidades das partículas forem semelhantes. Tá? Muito bem, pessoal, vou dar uma pausa aqui, nós já continuamos. Dá licença. Bom, então nós ficamos aqui, né, chegamos na relação para a temperatura de um gás, né, em relação aí à velocidade média das partículas, tá? Então, acaba sendo interessante, muitas vezes, você inverter esta equação. Ou seja, nós sabemos, né, acaba sendo fácil determinar a temperatura absoluta de um gás, né, qualquer termômetro já te dá essa medida, tá? E a massa molar, ela depende da composição do gás. Então, se você conhece a composição, se você sabe se ele é um gás puramente oxigênio, puramente hidrogênio e tal, a gente pode chegar, né, nesta relação aqui para a massa molar. Sabendo disso, tá, a gente pode inverter esta equação para chegar aqui numa relação para a velocidade média das moléculas em um gás, né? No caso aqui a velocidade média quadrática, né? Tem a origem ali na maneira como foi deduzida,
mas a gente vai chamar simplesmente de velocidade média, V barra, tá? Que é a raiz quadrada de 3 vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura sobre a massa molar. O que é interessante aqui é comentar que a constante universal, no caso seguinte, como a velocidade média, em geral, a gente vai obter ela em metros por segundo, que é a unidade padrão de velocidade lá no SI, então é interessante que nós escrevamos aqui a constante universal dos gases na unidade Joule por Kelvin mol, que é a unidade do SI, então vai dar 8,31 joules por Kelvin mol. A temperatura ela também deve ser escrita, claro, em Kelvin, né? E a massa molar na unidade quilogramas por mol. Tá? Então são as unidades padrão do SI que a gente precisa adotar, né, na hora de fazer as contas. Tá bom? Só um minutinho. Muito bem, pessoal. Então agora eu quero fazer com vocês um exemplo, tá, de aplicação daquela relação para a velocidade, né, que nós vimos agora, a velocidade média das moléculas em um gás. Tá? Então olha só, exemplo 9. Calcule a velocidade média do movimento de translação das partículas dos gases neônio e argônio, tá? Ambos a temperatura de 27 graus Celsius. As massas molares valem respectivamente 20 gramas por mol e 40 gramas por mol. Tá? Então olha só, nós temos aqui a temperatura, né? A temperatura eu já posso escrever aqui em Kelvin, né? Vou fazer a conversão aqui para Kelvin, então só lembrando que a gente vai sempre somar a temperatura em Celsius com 273. Então, fazendo essa soma aqui, nós chegamos ao resultado de 300 Kelvin, né? A temperatura do gás, 300 Kelvin. Então, a gente vai determinar a velocidade média das partículas, né? Então, lembrando aqui que a velocidade média ela é dada, né, por aquela relação V barra, né, velocidade média é 3RT sobre M, tá? Em que todas as unidades devem estar em unidades do SI. Tá? Todas as grandezas devem estar em unidades do SI. Então você nota, por exemplo, que a constante universal dos gases já está escrita em unidades do SI, joules por Kelvin mol. A temperatura agora já está também, né? Falta a massa molar. Então a gente vai fazer essa conversão aqui de gramas por mol para quilogramas por mol para cada um dos gases. Tá? Então nós começamos então a resolução com o gás neônio. Tá? Então começar aqui. O gás neônio. A massa molar então do neônio é 20 gramas por mol. Lembrando que o grama, né, para converter para quilograma, basta eu trocar por 10 a menos 3 quilogramas. Tá? Então fica assim, 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Aqui agora é interessante fazer uma troca no expoente. Tá? Por quê? Porque o expoente que vai entrar aqui na raiz, é interessante que ele seja par. É interessante que o expoente seja par. Então, como o expoente aqui ele é ímpar, né, é interessante a gente fazer essa mudança, essa conversão. Tá? Então, como que a gente pode fazer essa mudança? Por exemplo, eu posso pegar aqui a vírgula, né, a vírgula que existe após o 20, posso pegar essa vírgula que está aqui e trazer ela uma casa para a esquerda. Tá? Então, dando uma casa para a esquerda, eu vou ter que somar 1 no expoente. Então, menos 3, eu vou somar com mais 1, vai ficar menos 2. Né? Então, isso aqui vai ficar 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas por mol. Agora sim, agora tem um expoente par, eu posso aplicar na raiz quadrada. Né? Então, vamos lá. Velocidade, deixa eu colocar aqui. Velocidade média é igual a raiz quadrada, né, de 3 vezes o 8,31, que é o valor aqui da constante universal dos gases, né, vezes 300, que é a temperatura, sobre 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Né?
O que eu aconselho a fazer é você pegar o 10 a menos 2 e você jogar ele para cima, multiplicando, como 10 ao quadrado, né? Sempre que você tem uma potência no denominador, você pode jogar para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Então você pode escrever isso aqui como raiz quadrada de 3 vezes 8,31 vezes 300 sobre 2, né? Vezes 10 ao quadrado. Aqui tem mais uma coisa que eu posso fazer, que é o seguinte, quando eu tenho um produto dentro da raiz quadrada, né, eu posso aplicar a raiz quadrada em cada fator, separadamente. Então eu posso fazer, né, a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Eu até posso mudar aqui, ó. Fazer isso aqui. Tá? Já para adiantar, eu posso tirar a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, né, a raiz do 10 ao quadrado. E lembrando, claro, raiz de 10 ao quadrado, você vai cortar a raiz quadrada com expoente, né? E vai sobrar só o 10. Então basta a gente calcular, né, a raiz quadrada desse primeiro valor e nós podemos aí multiplicar por 10, né? Então, fazendo aqui a raiz quadrada, né, nós temos primeiro fazer o produto, né, 3 vezes 8,31 vezes 300, tá? Dividido por 2. Isso aqui vai dar 3.739, tá? Então eu faço assim, ó, V médio é raiz quadrada de 3.739,5 e essa raiz então eu vou multiplicar por 10. Tá? Multiplico por 10. Então fazendo a raiz quadrada do que está em cima, isso aqui vai dar mais ou menos 61,2 que eu multiplico por 10, então isso aqui vai resultar em uma velocidade média de 612 metros por segundo, tá? Lógico, né, isso aqui é um valor aproximado, daria mais ou menos 611,5, mas eu arredondei, né, 612 metros por segundo, tá? Então esta é a velocidade do gás neônio. Então vamos agora à conta, né, ao cálculo da velocidade média das moléculas no argônio. Então, na sequência, colocamos aqui o argônio. A massa molar, então, do argônio é de 40 gramas por mol. Tá? Vou colocar aqui, ó. Massa molar é de 40 gramas por mol. Fazendo a conversão, né, a mesma conversão que foi feita antes, isso aqui vai dar 4,0 vezes 10 a menos 2 quilogramas por mol. Aqui é uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. O que vai mudar desta conta que eu fiz aqui em cima para a conta de baixo? O que vai mudar é a massa, né, a massa molar. Então, em vez de 2, agora eu tenho 4, eu tenho o dobro. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, né, escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui, né? Escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui, em cima. Só que a diferença é que vai ter um 2 multiplicando aqui, né? Então, o 2, então nós temos o número 2 aqui multiplicando o 2, porque 2 vezes 2, como vocês sabem, é 4, né? Então, tem o 2 multiplicando, é a única diferença na expressão. Então, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer é separar, né? É escrever o seguinte, isso aqui vai dar igual a 1 sobre raiz de 2, vou colocar aqui, ó, 1 sobre raiz de 2 vezes a expressão que eu tenho ali em cima, né? Ou seja, eu estou separando ali, né, o 2 que está dividindo, né? Eu posso representar como 1/2 e colocar para fora da raiz. Tirar a raiz quadrada, né? Eu posso fazer isso. Vou colocar aqui. Então eu posso escrever desta maneira, né? Então por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha vida.
Porque eu sei quanto vai dar essa raiz. Eu sei que esta raiz quadrada aqui, depois que você fizer todas as operações, isso aqui vai dar aproximadamente 612, tá? Então isso aqui vai dar, na verdade, aproximadamente 612 dividido por raiz de 2, né? Então essa raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vai multiplicar o resultado, que é 612, que é o resultado ali de cima. Então basta fazer essa conta, né? Então isso aqui é só para a gente acelerar o processo, tá? Então dividir isso aqui por raiz de 2 vai dar aí aproximadamente 432, tá? Metros por segundo, tá? Isso aqui é o resultado então da velocidade média do argônio, tá? Então isso aqui para vocês verem, né, que no caso do argônio, como a massa molar ela é maior, né, estando ali na mesma temperatura, como a massa é maior, você acaba obtendo aqui uma velocidade média menor. A gente vai ver depois que há uma relação aí entre a temperatura do gás, né, e a energia cinética média das partículas. Depois a gente vai poder fazer essa relação bem certinho entre massa e velocidade. Tá bom? Então nós continuamos esse assunto na próxima aula, né, na aula de amanhã. Nós finalizamos esse tema e vamos aí para a avaliação. Tá beleza? Beleza, pessoal? Vou mandar isso aqui para vocês e até a aula de amanhã. Tchau, tchau.